Olá, tudo bem? Vamos dar seguimento hoje refletindo sobre mais uma oração da Bíblia, a oração do filho pródigo. Jesus contou uma parábola para ilustrar a nossa relação com Deus. E essa parábola ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Nessa parábola era um pai que tinha dois filhos. Um deles, o mais novo, resolveu sair de casa, abandonar a comunhão com o pai, a comunhão da família e se lançar na vida. Pediu ao pai que o pai fizesse a partilha daquilo que ele julgava ser seu direito, que era a herança. O pai atende o pedido do filho, divide a herança, dá a parte dele e ele, depois de um tempo, ele vai embora. No começo do seu distanciamento de Deus, a coisa parecia ir bem. Como ele tinha dinheiro, ele conseguiu angariar amigos, vamos assim chamar, pessoas que estavam interessadas em se beneficiar do dinheiro que ele não tinha trabalhado para ter, mas que o pai tinha dado para ele. Só que o tempo passou, o dinheiro dele acabou e ele começou a entrar numa grande crise. Uma crise que o levou a um dos trabalhos que na época era mais assim, desprezível, que era cuidar de porcos. E o absurdo chegou até o ponto que ele, cuidando de porcos, ele queria comer o que os porcos comiam e não deixavam que ele comesse o que os porcos comiam. Nesse momento, então, ele cai em si. Ele se dá conta, olha, os empregados da casa do meu pai são muito mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Então ele, ao refletir, ao fazer essa análise de quão bom era estar com o pai e quão terrível era estar longe do pai, ele então se dá conta e fala, eu vou voltar. E nessa hora, na hora que ele pensa no seu retorno, ele faz uma oração. E essa oração é uma oração fundamental para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque na realidade essa oração do filho pródigo, ela revela um coração, revela uma atitude, revela uma atitude perante Deus. Ele diz o seguinte, vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e contra a terra. Ou seja, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor e contra as demais pessoas. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não queria nem ser tratado como filho, ele queria, não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me um de seus empregados. A ambição daquele filho, quando ele cai em si, e ele se dá conta de que ele se afastou daquele que mais o amava, se afastou do Pai, se afastou de Deus nessa relação, é uma oração tremenda. E essa oração, ela é a oração que ela abre a comunhão com Deus. O primeiro estágio dessa oração do filho pródigo era reconhecer os seus próprios erros. Pai, pequei contra os céus e contra a terra, pequei contra o Senhor, pequei contra a minha família, pequei contra os meus próximos, pequei contra Deus. Porque todas as vezes que nós cometemos algum pecado contra o próximo, nós estamos pecando contra Deus também. Porque Deus é que nos deu a ordem de amar o próximo como a nós mesmos. Então o primeiro passo dessa oração de reaproximação com Deus, é nós nos vermos como pecadores, nos vermos como erramos. Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Ou seja, ele não tentou justificar o seu erro, ele não tentou dizer, talvez, quem sabe, se o senhor tivesse feito diferente, não. Quem sabe se meu irmão tivesse feito diferente, quem sabe, não, ele não falou nada disso, falou só, pai, pequei, eu pequei, eu reconheço as minhas falhas.
Aí você poderia pensar o seguinte: João Luiz, você nunca me viu, você não me conhece, como é que você sabe como que eu peco? Sabe qual é o parâmetro que Deus nos deu para seguirmos? Ele próprio. Quer dizer, nós devemos ser como Ele é. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que não é aquilo que Deus faria no nosso lugar, nós estamos pecando. Será que tem alguém aprovado? Certamente não. Só houve um. Foi o próprio Deus, Jesus Cristo, vindo ao mundo. Ele foi o único que não pecou. E por incrível que pareça, o único que não pecou e foi aquele que sofreu a condenação pelo pecado de todo mundo. O único que não pecou sofreu a condenação do pecado de todo mundo. Você vai entender por que isso aconteceu. Pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Foi o segundo passo do filho pródigo. Ele não tentou se justificar dos seus erros e nem tentou encontrar uma brecha para conseguir voltar àquela relação por si mesmo. Ele falou: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a oração que ele colocou no coração dele, na mente dele, durante o caminho de retorno para se encontrar com o Pai, que é o nosso caminho para nos encontrarmos com Deus. Ele não tentou se justificar, ele entendeu: olha, o que eu fiz é tão grave, tão grave, tão grave, que a minha dignidade se foi. Antes eu era filho, eu era o filho caçula, eu era aquele que estava ali perto do meu pai e que era servido pelos empregados, mas não, essa dignidade se foi. O homem que se aproxima de Deus, ele tem que se aproximar no reconhecimento da sua completa falta de direito. Não tem direito de olhar para o Criador de tudo isso e dizer para ele: eu tenho direito na sua presença. Não sou mais digno. Foi essa a oração do filho pródigo. E ele vem com o pedido dele: olha, faze-me como um dos seus empregados. Deixa-me ficar num canto, deixa-me ficar junto dos criados, deixa-me ficar junto dos que servem. Eu quero varrer a propriedade, eu quero cuidar de uma árvore que esteja precisando de algum cuidado. Me deixa ficar por aqui. Esse era o pedido do filho pródigo. Eu imagino que ele recitou essa oração, ele repetiu essa oração no seu coração, talvez até falando em voz alta durante muitas vezes, porque ele foi para uma terra muito distante. Então ele teve que fazer um caminho de retorno longo. E nesse caminho de retorno ele certamente repetia e repetia essa oração. E ele então, no final dessa caminhada, você imagina que ele não tinha comida de porco ele não tinha para ele. Você imagina roupa nem se fala. Sapato, provavelmente descalço, maltratado, sofrido, sol queimando a pele. E aí o pai de longe, de repente, olha e vê aquela figura desfigurada. Vê aquele filho maltratado, aquele filho de cabelos maltratados, pele machucada, coração todo aflito. E o pai se levanta e vai na direção do filho. O pai vai na direção do filho. E eu imagino o coração do filho pródigo: como é que meu pai vai me dizer? Você imagina na nossa relação com o Senhor Deus? Senhor, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. E você vê Deus vindo na sua direção, você vai falar: o que vai acontecer? Imagina o coração do filho pródigo. E na hora que aquele pai, que Deus olha pra gente, vê na gente um coração como o do filho pródigo, vem em nossos lábios uma oração igual a oração dele. O pai se lançou e abraçou o filho. Ele abraça o filho, ele beija o filho. Ele chama os seus criados e diz: olha, põe uma roupa nova no meu filho.
Deem um banho, coloque um anel no dedo, coloque sapatos nos pés. E no meio desse abraço que Deus dá em todo ser humano que dele se aproxima, com o coração como o do filho pródigo começa a falar a sua oração. Ele diz: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. E nesse momento o pai o interrompe, o pai o abraça, o pai o beija, não deixa que ele continue. O pai já sabia o coração dele, não deixa que ele continue com aquele pedido, porque o que ele queria é só ser um empregado. Mas o pai nunca vai desistir de ter filhos. O pai nunca vai deixar um dos seus filhos de fora da casa. Então ele abraça o filho, aquela oração é interrompida. E ele é novamente feito digno. Esse ato de trocar as roupas, colocar o anel da família, os sapatos nos pés, tomar banho, significa toda aquele investimento, aquela investidura que Deus coloca em todos aqueles através do sacrifício de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus. A dignidade perdida, ela é reencontrada em Jesus Cristo. A dignidade daquele que queria ser só um empregado foi restabelecida, porque em Cristo, em Jesus Cristo, nós somos lavados dos nossos pecados e a dignidade perdida pelo pecado, ela é restabelecida pelo perdão que Cristo nos dá. Então aquele pai abraça o filho, interrompe aquela oração. Essa foi uma oração interrompida e graças a Deus, porque ela é sempre interrompida por Deus. Porque Deus quer sempre mais do que tudo que nós possamos pensar e imaginar. Ao final, o pai o abraça, o pai o guarda, o pai o trata com amor e carinho. E não parou aí. O pai avança e manda matar o bezerro novo, o bezerro cevado. O pai avança e faz uma grande festa de recepção desse filho pródigo. Essa é a conduta de Deus com todos aqueles que fazem essa oração do filho pródigo. Essa oração que busca se aproximar de Deus. Deixe ser abraçado por Deus. Deixe ser cuidado por Deus. Ore como o filho pródigo orou. Pai, pequei, não sou mais digno. Eu quero apenas um cantinho na sua casa. Ele nunca vai te dar isso. Ele sempre vai te dar tudo o que o amor dele separou, que é tratá-lo como filho amado. Um grande abraço. Fiquem com Deus.